Imagens ao vivo. Israel sofre bombardeio intenso de mísseis balísticos. Eu tenho relatado aqui por quase 7 anos e nunca vi um ataque tão grande contra uma cidade israelense. Israel diz que mirou nas capacidades de defesa aérea de Teherã e nos locais de onde o Irã pode disparar mísseis balísticos e drones contra Israel. A situação no Oriente Médio está ficando descontrolada, literalmente. Os jatos israelenses têm superioridade aérea dentro do Irã. As bases dos Estados Unidos da América estão sendo atacadas no Oriente Médio e mísseis balísticos iranianos estão caindo dentro de Israel. A situação está escalando rapidamente. Então vamos abordar o assunto, começando pelos ataques às bases dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. De acordo com oficiais militares dos Estados Unidos da América, 3 drones foram lançados em direção a uma base que abriga forças americanas no Iraque após o ataque de Israel ao Irã no sábado. Os drones foram abatidos, disse o oficial. Nenhum grupo reivindicou responsabilidade pelo ataque à base aérea de Ain al-Assad, no oeste do Iraque. Uma rede de poderosas milícias apoiadas pelo Irã no Iraque permaneceu principalmente quieta em meio ao conflito crescente entre Israel e Irã. No passado, as milícias atacaram periodicamente bases dos Estados Unidos da América, no Iraque e na Síria, em retaliação ao apoio de Washington a Israel em sua guerra contra o Hamas, aliado ao Irã. Também no sábado, pelo segundo dia, apoiadores de facções armadas no Iraque se manifestaram no centro de Bagdá para denunciar o bombardeio israelense ao Irã. Os manifestantes não tentaram invadir a Zona Verde fortificada onde fica a Embaixada dos Estados Unidos da América. Agora, um pouco mais de contexto sobre a Embaixada dos Estados Unidos da América em Bagdá, no Iraque. Veja, em 11 de junho, apenas alguns dias antes de Israel iniciar sua operação, o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América ordenou a partida de todo o pessoal não essencial da embaixada em Bagdá. O motivo por trás dessa partida foi o aumento do risco de segurança em meio às tensões entre Estados Unidos da América e Irã. Agora, a diretiva era parcial, o que significa que a embaixada permanece operacional e é composta apenas por pessoal diplomático e de segurança essencial. Isso significa que existem alguns cidadãos dos Estados Unidos da América que estão no Iraque, mas não tantos quanto comparado a apenas 5 dias atrás. Eu levanto esse ponto porque vejo apenas 2 formas dos Estados Unidos da América serem envolvidos nesta guerra entre Irã e Israel. Agora, é claro, este é um tópico controverso, falando sobre atacar instalações nucleares dentro do Irã. E o YouTube não é fã de vídeos que falam sobre assuntos controversos. É por isso que realmente precisamos da ajuda de vocês. Se vocês puderem, por favor, clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo. Isso realmente ajuda muito o vídeo. A primeira maneira é, claro, se bases ou embaixadas dos Estados Unidos da América forem atacadas, essa é uma situação muito clara. Agora, nos últimos dias, o Irã ameaçou as bases dos Estados Unidos da América e disse que atacaria os soldados americanos se os Estados Unidos da América continuassem a defender Israel contra os mísseis balísticos e drones que o Irã está disparando. Nos últimos 2 dias, todas as vezes que o Irã disparou mísseis balísticos, os Estados Unidos da América ajudaram a defender Israel contra os ataques. Mas até agora, o Irã não fez nada além de apenas advertir os Estados Unidos. A segunda situação em que vejo os Estados Unidos da América se envolverem nesta guerra é se o Irã fechar o Estreito de Hormuz e os Houthis no Iêmen fecharem o Estreito de Bab al-Mandeb do outro lado, no Mar Vermelho. Você vê países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque, Catar e até mesmo o Irã usando o Estreito de Hormuz para exportar grandes quantidades de petróleo e gás natural. Então, se o estreito for fechado pelo Irã, sabemos que isso desencadeará uma enorme crise de petróleo e energia em todo o mundo, não apenas nos Estados Unidos. O governo e exército dos Estados Unidos da América teriam que intervir para garantir a liberdade de navegação novamente. Agora, felizmente, é aqui que eu tenho algumas boas notícias. O Irã não quer que os Estados Unidos se envolvam. Veja, Israel já está decapitando a IRGC, o exército iraniano, a marinha iraniana e basicamente os principais comandantes que o Irã tem.
Isso é sem os Estados Unidos da América. Imagine se os Estados Unidos da América também estivessem envolvidos. O Irã não tem aliados como Israel tem. O Irã também não tem o poder militar que Israel ou Estados Unidos têm. E é exatamente por isso que eles construíram este eixo de resistência em Houthis, Hamas e Hezbollah. Eles queriam manter a luta contra Israel longe do território iraniano. Agora que tudo isso passou, o mundo pode ver a verdadeira força do exército iraniano. E até mesmo a liderança iraniana sabe disso. É exatamente por isso que eles não querem fazer nada que possa provocar o envolvimento dos Estados Unidos nesta guerra. Na realidade, eles pedem aos Estados Unidos da América para mediar este conflito. Eles estão pedindo aos Estados Unidos da América para encontrar algum tipo de trégua entre Israel e Irã. E a razão por trás disso é simples. Israel atacou primeiro e atacou com força. Nos primeiros 15 minutos da operação, Israel conseguiu eliminar 20 dos principais comandantes da IRGC e 6 cientistas nucleares que passaram anos construindo o programa nuclear iraniano. De acordo com um novo relatório, Israel estava rastreando os movimentos desses cientistas por quase um ano, o que possibilitou o ataque. Eles sabiam exatamente onde esses cientistas estavam a qualquer momento do dia durante o último ano. E é por isso que vimos ataques que aconteceram muito precisamente onde os cientistas estavam. Às vezes, até mesmo visando o quarto específico em um apartamento de vários andares onde um alvo específico estava. Muito, muito preciso. As forças de defesa de Israel, eles nos forneceram este vídeo mostrando como tudo isso aconteceu. As áreas que foram atingidas pelas forças de defesa de Israel e outros militares lá, você pode vê-las destacadas em vermelho. Mas o que você vai ver em um segundo são algumas das fatalidades lá que foram relatadas. Novamente, isso vem das forças de defesa de Israel. E a declaração real que eles divulgaram disse, cito, podemos agora confirmar que o chefe de gabinete das Forças Armadas iranianas, comandante da IRGC e o comandante do Comando de Emergência do Irã foram todos eliminados nos ataques israelenses em todo o Irã por mais de 200 caças. Esses são 3 impiedosos assassinos em massa com sangue internacional em suas mãos. O mundo é um lugar muito melhor sem eles. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, especialmente a morte do comandante da Guarda Revolucionária Iraniana. Este é um ponto muito importante que você faz, porque como você mencionou muito inteligentemente, isso é muito preciso e muito, muito específico. O governo israelense, o povo israelense, o exército israelense não tem absolutamente nada contra o povo iraniano. Pelo contrário. Mas tem que eliminar aquelas pessoas que ameaçaram e estiveram ativamente envolvidas e ameaçaram e construíram as capacidades contra não apenas Israel, mas Israel foi apenas o primeiro passo, mas na verdade o Ocidente em geral. E os ataques, se você notar, foram muito, muito precisos contra essas pessoas nos primeiros passos desta, eu diria, espécie de campanha. E se você notar nas imagens, são blocos de apartamentos, não apenas o bloco inteiro não foi retirado, em outras palavras, os vizinhos foram deixados em segurança, mas os apartamentos muito específicos daquelas pessoas foram retirados. E você pode ver isso nas imagens que você está mostrando online, que é exatamente o ponto. O governo israelense está lá para se proteger e seus civis e seus cidadãos, não há política aqui. Aqui está uma lista mais extensa de todos que foram assassinados no lado militar do Irã, não o cientista nuclear. Este é apenas o lado militar. Agora você pode ver todos os nomes na sua tela. Eu só quero apontar 2 importantes que o nome deles está bem ali. Hossein Salami, que era o chefe da IRGC, um cara muito, muito importante. Ele é o cara que substituiu Hassan Soleimani depois que Trump o assassinou em 2018. E o cara logo abaixo dele, Ismail Qaani. Esse é o braço direito do Ayatollah, então o líder supremo. E um cara muito, muito importante para ele tomar decisões, o processo de tomada de decisões do líder supremo, e ele também foi assassinado. Após esse assassinato, houve um enorme pânico no Irã. E muitos líderes de alto escalão no IRGC e até mesmo no governo começaram a deixar o país. Eles começaram a voar para a Rússia. Aqui estão apenas alguns relatórios sobre isso.
Aqui podemos ver um voo de passageiros saindo do Irã. E suspeita-se que muitas famílias da liderança estão nesse avião. A situação ficou tão ruim que o IRGC teve que fazer um anúncio. Qualquer membro do IRGC que não comparecer ao seu dever será considerado um traidor. Isso aconteceu depois que muitos deles tentaram apenas fugir do país para se salvar. Essa é uma missão importante. No momento, o regime iraniano está bombardeando nossos bairros civis enquanto estamos mirando nos terroristas. Isso não é novidade. Eles tentaram assassinar o presidente Trump 2 vezes. Eles bombardearam embaixadas americanas. Eles mataram 241 fuzileiros navais em Beirute. Eles mataram e feriram milhares de americanos com seus IEDs no Iraque e no Afeganistão. Eles queimaram a bandeira americana. Eles entoam sem parar: morte à América. Nosso inimigo é o seu inimigo. E ao fazer o que estamos fazendo, estamos lidando com algo que ameaçará todos nós mais cedo ou mais tarde. Nossa vitória será a sua. Como alcançaremos essa vitória? Bem, já realizamos grandes feitos. Eliminamos a alta liderança militar deles. Eliminamos seus principais tecnólogos que lideram a construção de armas atômicas que ameaçam não só a nós, mas a todos. Fizemos tudo isso e muitas outras coisas, mas também estamos cientes de que há mais a ser feito. Estamos nos preparando. Pavimentamos o caminho para Teherã e nossos pilotos sobrevoam a cidade. Vão desferir golpes no regime do Ayatollah que eles nem podem imaginar. E eu posso te dizer isso. Temos indicações de que líderes seniores no Irã já estão fazendo as malas. Eles sentem o que está por vir. Vou te dizer o que teria acontecido se não tivéssemos agido. Tínhamos informações de que esse regime inescrupuloso planejava dar as armas nucleares que eles desenvolveriam para seus representantes terroristas. Isso é terrorismo nuclear em alta escala. Isso ameaçaria o mundo inteiro. É isso que Israel está fazendo com o apoio claro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do povo americano e muitos outros no mundo. Então, com a ajuda de Deus e com a boa vontade e resolução de todas as sociedades livres, nós venceremos. Agora, após o pânico inicial se acalmar um pouco, o Irã voltou a retaliar contra os primeiros ataques e fez isso mirando em Tel Aviv. Agora, o Irã tem um programa de mísseis muito extenso e forte. E eles têm de 1.000 mísseis balísticos até 8.000. Os primeiros relatórios mostraram que Israel conseguiu desativar muitos dos mísseis e até lançadores de mísseis. E isso definitivamente ajudou muito os cidadãos israelenses quando o Irã decidiu retaliar. Porque temos relatórios mostrando que o Ayatollah ordenou que a IRGC lançasse 1.000 mísseis balísticos em Israel. Mas, felizmente, muitos dos mísseis foram desativados. Mas, mesmo assim, o Irã retaliou. E aqui estão alguns relatórios iniciais sobre isso. Sim, John Sandra, você viu essas imagens ao vivo. Israel está sob um massivo ataque de mísseis balísticos. Eu tenho relatado aqui por quase 7 anos e nunca vi um ataque tão grande contra uma cidade israelense. A quantidade de defesa aérea que você viu lá é sem precedentes. Parece que eles estão mirando em algumas das posições centralmente localizadas em Tel Aviv. O Ministério da Defesa de Israel, o Kiryat, equivalente ao Pentágono, fica a poucos quilômetros daqui. O uso de sistemas de defesa de mísseis de curto alcance por eles indica que isso é um ataque direto à segunda maior cidade de Israel. Não sabemos o que está acontecendo em outras áreas e temos que esperar e reunir mais informações para entender completamente o que foi alvo. Mas, pelo que pudemos ver e o que você viu nessas imagens ao vivo, enormes explosões abalando o horizonte. Você podia ouvir as explosões, flashes de luz em Tel Aviv. Foi quando tomamos a decisão de buscar um pouco mais de abrigo, porque este é um momento sem precedentes para Israel. Agora, estávamos acompanhando isso ao vivo enquanto acontecia na transmissão ao vivo neste canal e falamos sobre por que o Irã está mirando especificamente em Tel Aviv. Porque Israel tem muita infraestrutura de defesa bem ali em Tel Aviv. O Irã estava tentando derrubar o máximo possível. Aqui estão mais detalhes. Israel iniciou as operações e realizou mais ataques esta manhã. O Irã retaliou em resposta aos ataques israelenses. E agora, o Irã está retaliando novamente. Há alguma razão específica para estarem mirando em Tel Aviv neste momento, ao invés de outras cidades de Israel? Certo. Bem, há
A autoridade de comando israelense está meio que espalhada por duas cidades, espalhada por Tel Aviv e Jerusalém. Tel Aviv é onde estão localizadas as sedes das forças de defesa israelenses e onde fica a sede do Mossad. Esse é o motivo de estarem mirando tanto em Tel Aviv. Há 2 horas, a sede do Ministério da Defesa israelense foi atingida. Não sabemos exatamente quantos mísseis foram disparados, mas estou supondo que são muitos, pois alguns estão passando. Portanto, eu não chamaria isso de manhã. Israel tem ótimas defesas aéreas, mas ainda é muito difícil parar todos os mísseis balísticos. Mísseis balísticos viajam a uma velocidade muito maior em comparação aos foguetes que o Hamas dispara constantemente contra Israel. Esses foguetes, o domo de ferro pode facilmente se defender contra eles, porque são muito lentos e fáceis de derrubar. Mísseis balísticos viajam em altíssima velocidade, tornando-os difíceis de interceptar. Temos imagens dos danos causados por eles esta manhã. Sim, ok, está recarregando, mas aqui estão as imagens de alguns danos. Para mim, isso parece uma área residencial. Agora, isso é da manhã. Isso não é dos ataques recentes. Temos algumas imagens do ataque recente, mas isso acabou de acontecer 10 minutos atrás. Isso é o recente, então isso aconteceu 10 minutos atrás. Isso definitivamente vai ser um golpe ruim. E como vocês podem ver apenas pela tela, isso é no centro da cidade. Então, definitivamente, uma área civil e Israel disse esta manhã que se o Irã mirar em áreas civis, Israel vai expandir as operações que tem em andamento no Irã. Isso significa que não vai ser apenas contra alvos militares e nucleares. Israel agora vai começar a agir contra as instalações de petróleo iranianas, ativos de petróleo e coisas assim. Agora é onde mudamos nosso foco de volta para o Irã. Porque as operações israelenses ainda estão em andamento e tenho certeza que os espiões israelenses, espiões do Mossad, ainda estão ativos dentro do Irã, dentro de Teherã. Recentemente tivemos uma das filmagens mais chocantes saindo de Teherã, onde um míssil decolou na cidade e depois caiu na cidade. E parecia que muitas pessoas especulavam. Eu não sei a verdade, mas muitas pessoas estavam especulando que são os agentes do Mossad derrubando as defesas aéreas em Teherã. Vamos assistir a essa filmagem. Oh, minha esposa está aqui? Aviso, é a névoa da guerra. Não sabemos exatamente o que aconteceu aqui. Foi um disparo acidental ou foram agentes do Mossad tentando fazer algo? Se foi um disparo acidental, o Irã jamais admitirá isso. Mas não é tão absurdo acreditar que poderiam ser espiões do Mossad. Porque temos que lembrar que apenas 2 noites atrás, recebemos relatórios de que Israel havia construído uma base de drones dentro do Irã e esses drones foram ativados pouco antes de a operação começar. Quando Israel iniciou esta operação Leão Ascendente, e esses drones foram atrás das defesas aéreas dentro do Irã para que os mísseis israelenses e o jato israelense pudessem voar no espaço aéreo iraniano com impunidade. E isso não era apenas uma teoria da conspiração selvagem. Apenas horas depois de a operação começar, as forças de defesa de Israel lançaram vídeos mostrando agentes israelenses operando dentro do Irã. Aqui está um deles. Vamos assistir juntos. Agora, no início do clipe, vimos agentes avistando drones e, no final, vimos um monte de defesas aéreas esgotadas que eles obtêm principalmente da Rússia. Estes são os S-300 e S-400 russos, e essas defesas aéreas basicamente se tornam inúteis, porque os drones e mísseis estão apenas os eliminando.
A função da defesa aérea é abater mísseis e drones no espaço aéreo iraniano, mas eles não estão cumprindo essa tarefa. Eles estão sendo destruídos por jatos e mísseis israelenses. Sinto que o Irã merece um reembolso da Rússia. Mas acho que Putin já gastou esse dinheiro na Ucrânia